Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título de hoje é Deus fechou a arca. Deus fechou a arca. Lembrando mais uma vez, que se você é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, evangelize, use esta mensagem. Amém? Dito isso, o tema está em Gênesis 7, Gênesis 7:16. O tema está em Gênesis 7:16, primeiro livro da Bíblia. Diz assim: então Deus fechou a arca. Só isso, irmãos. Essa é a passagem. Então Deus fechou a arca. O resumo dessa passagem, para você entender como chegou aqui, foi o seguinte: a Bíblia diz que o homem se multiplicou muito na terra. Junto com o homem se multiplicou também a iniquidade. O homem começou a ser mau. E a Bíblia fala que os pensamentos do homem eram maus continuamente. Não era um pensamento mal no dia, bom no outro, e oscilava. Era mal continuamente. E Deus viu aquilo e Deus decidiu acabar, destruir o homem. Mas aí tinha uma pessoa que era justa, era uma pessoa que Deus achou graça, que era Noé. Então Deus chega para Noé e fala assim: Noé, olha, acontece isso, 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 eu vou matar todo mundo, eu vou acabar com a terra, eu vou destruir tudo, tá? Mas eu vou salvar, eu vou preservar você e a sua família. Então o que você vai fazer? Você vai construir uma arca. Eu vou te dar a orientação, as medidas. Você vai construir uma arca e eu vou preservar você junto com os bichos. E aí vocês entram dentro da arca. E a Bíblia diz assim: Noé começou a fazer essa arca, construir, demorou aproximadamente 100 anos. Quando ele acabou de fazer, Deus colocou os animais para dentro. Só por curiosidade, não está na programação aqui do vídeo, mas outro dia uma pessoa perguntou assim para mim: Cris, como que os animais entraram na arca, se tinham animais que comiam outros animais, que eram predadores? Irmãos, Deus, quando ele faz as coisas, ele faz tudo completo, entendeu? Naquele momento que ele ia trazer um casal de cada animal, nada aconteceu. Deus programou e no dia que ele falou, Deus fez com que os animais entrassem na arca. A Bíblia fala que depois disso, todo mundo entrou, ainda passou 7 dias. Passaram-se 7 dias quando veio o dilúvio. E a Bíblia diz que choveu 40 dias e 40 noites. Se você olhar o verso 16 do final, é exatamente o tema que eu li aqui. E o Senhor fechou a arca com Noé e todos dentro. Em outras traduções diz assim: e Deus os fechou lá dentro. Então, eles estavam todos lá dentro e quando Deus fechou. No versículo 21, fala assim: expirou toda a carne que se movia sobre a terra. Quer dizer o quê? Morreu tudo que se andava, dos animais que morriam. No verso 22 fala assim: tudo que havia na terra seca morreu. Tudo que havia em terra seca morreu. No verso 23 fala assim: todo ser vivente foi destruído. Você vê que Deus fala várias vezes a mesma coisa para mostrar que ele acabou com toda a vida. E no versículo 24 fala que as águas ficaram por cima da terra 150 dias. Diz assim: e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Então esse é o resumo para chegar nessa passagem onde Deus fechou a porta. Só para vocês entenderem, irmãos, se você quer ser abençoado na sua vida, tem um segredo que eu já falei em vários vídeos: é obedecer 100% à vontade de Deus, é obedecer 100% o que Deus manda. Se você pegar uma outra passagem da Bíblia, que é a parábola de Rico e Lázaro, você vai ter lá o rico falando com Abraão. E o rico fala assim: olha, pai Abraão, me fala uma coisa, me ajuda porque eu estou num lugar aqui muito quente, isso, aquilo. E aí ele fala assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, tem um abismo entre nós, de modo que eu não posso ir para aí, e de modo que quem está aí não pode vir para cá, entendeu? Tem um abismo aqui no meio, um grande buraco, não tem como passar. Quem está aqui não pode ir para aí, e quem está aí não pode vir para cá. Meu irmão, Deus fechou a porta, né? E aí, trazendo para essa analogia desse tema de Abraão, de Rico, do Lázaro, quem estava dentro da arca não podia sair. Quem estava fora não podia entrar. Então Deus fecha a porta, então quem está dentro não tinha como sair, porque Deus fechou. E quem estava fora, mesmo querendo entrar, não podia. Por que não, irmãos? Noé, irmãos, passou 100 anos construindo uma arca. Todo mundo passava lá, via Noé construindo. Com certeza Noé falava, Noé pregava, Noé chamava o povo ao arrependimento, porque naquela época não chovia. Então, assim, o Noé deve ser louco, porque está construindo aí, falando que vai chover, falando que isso, aquilo, deixa ele para lá. É isso que aconteceu, sem dúvida. Passou 100 anos falando para o povo que ia acontecer, mas o povo, com aquele coração duro, não escutava. Deus, irmãos, ele conhece o homem. Deus conhece o coração do homem que tende o quê? A desobediência. Trazendo para uma outra história da Bíblia, 1 Samuel 15, o que acontece? Deus fala para Saul: Saul, é o seguinte, eu quero que você fere Amaleque.
Então a passagem diz assim: assim diz o Senhor, fere a Amaleque. Depois o Senhor fala assim, destrói totalmente tudo. Olha que interessante, destrói totalmente tudo. Totalmente, já dava subentendido, destrói totalmente, acabou, não precisa falar mais nada. Mas Deus escreveu, destrói totalmente tudo. E aí ele fala assim, olha, mata mulher, mata homem, mata criança, mata bebê de colo, mata todos os animais, ovelha, camelo, jumento, ave, porco, esquilo, mata tudo que tiver. Essa que era a ordem. O que Saul, ouvindo essa ordem, fez? Saul, ele poupa Agag. Quem era Agag? Agag era o rei dos amalequitas. Engraçado, né? Saul mata os bebês de colo, que não é uma coisa fácil, mas era uma ordem. Mata as crianças, também não era uma coisa fácil. Mata as mulheres, mas deixa o rei, né, que é o que tomava conta, vivo. E também o que Saul faz? Ele poupa as melhores ovelhas e as melhores vacas. Não mata aquelas que davam mais leite, as mais bonitas, as mais gordas. É isso que ele faz. Ou seja, ele desobedece a Deus. O que Deus faz? Se você olhar, Deus fala assim, olha, em 1 Samuel 15:11, Deus ele fala sobre essa situação e sobre o que Saul fez. Ele fala, arrependo-me de haver colocado Saul como rei. Né? Lógico, se você ler a história, você vai ver que Saul não era o rei certo. Deus colocou Saul para... era um rei escolhido pelo povo. O povo queria Saul. Deus queria Davi, mas ele fez o que o povo queria para mostrar que as escolhas do povo não são boas. Então ele fala, me arrependo de ter colocado Saul lá. Saul deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então é isso que aconteceu, desobedeceu. Então, irmãos, se você pensar assim, né, por que Deus fechou a porta? Quem sabe se Deus falasse assim, olha, eu vou deixar Noé fechar a porta. Quem sabe se Noé tivesse essa gerência, fosse critério dele fechar a porta, quem sabe Noé poderia fazer ou ter dado alguma coisa errada. De repente Noé vê o pessoal se afogando, querendo pular, de repente ele teria pena, misericórdia, compaixão daquelas pessoas, ele ia olhar e pensar, olha, eu preciso me ajudar a ter uma clemência porque está tudo morrendo. Não, Deus fechou, é isso que ele falou aqui. Então, irmãos, a ordem para ter sucesso é obedecer. Quando Deus fala, faça. Ordem é ordem. Deus fechou a porta. Como que alguém ia abrir? Ninguém ia abrir. Então, se Deus fecha, ninguém abre. Ah, mas isso está escrito na Bíblia. Isso está fundamentado em Apocalipse 3:7. Porque muita gente fala assim, a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Tem uma passagem assim? Isso está fundamentado em Apocalipse 3, que fala assim, o que abre, ninguém fecha. E o que fecha, ninguém abre. É isso, irmãos. Quando Deus fechou, ninguém ia conseguir abrir. Nem para sair, nem para entrar. É isso que ele queria. Queria que Noé e a sua família, que eram justos, prevalecessem. Para finalizar a mensagem, entenda uma coisa, trazendo para o dia de hoje. A porta da graça ainda está aberta. A porta da graça de Deus está aberta. Ainda dá tempo de salvação. Ainda é tempo de salvação. O Espírito Santo ainda não foi retirado da terra. O Espírito Santo paira no nosso meio. E depois de entrar na arca, irmãos, se você percebeu no que eu falei, demorou mais 7 dias para começar a chover. E quando veio a água, veio de cima e veio de baixo. Veio chovendo e os abismos romperam por baixo. Então vinha água de baixo e vinha água de cima. Então, a solução hoje, e a nossa arca é Jesus. Se você está dentro da arca, dentro de Jesus, você consegue sobreviver e vai ter salvação. Então é isso, irmãos. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. A porta da arca ainda não se fechou. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, graças te damos por essa palavra. Venha cada dia mais, Senhor, nos avisar, nos mostrar, para que façamos, Senhor, segundo a tua santa vontade, Pai querido, não venhamos perecer neste mundo. Abençoa todos quanto ouviram essa mensagem. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Mais uma vez, se inscreva, ative o sininho, evangelize com esta mensagem. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o Brasil e até a próxima, se Jesus não voltar até lá.